Manhota, para a gente explicar, gostaria que você fizesse aqui que você relembrasse, voltássemos um pouco no passado, porque é o seguinte, a gente vê Donald Trump super, mega, ultra competitivo, só que ele perdeu a eleição passada há 4 anos. Ele tinha a máquina na mão e perdeu. Porque o que aconteceu naquele momento que o fez perder a reeleição e que agora, né, neste contexto de transformação que você vem dizendo, e que agora o coloca de forma tão competitiva? Pois é, Débora, essa é uma pergunta excelente e é objeto de muita reflexão aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos. Talvez o fator mais determinante que tenha contribuído para a derrota do Trump lá em 2020, né, no contexto daquela eleição contra o Biden, tenha sido de fato a pandemia. Ele, naquele momento, foi muito rejeitado por boa parte do eleitor americano médio, principalmente independentes ou aqueles que, em geral, se identificavam como republicanos, mas não necessariamente como trumpistas. Ele teve uma conduta bastante controversa durante a pandemia, em alguns momentos com afirmações que acabaram gerando para ele um desgaste público imenso, né? Como, por exemplo, naquele dia que virou até anedótico, quando ele sugeriu que pessoas poderiam tomar desinfetante e isso poderia matar o vírus da Covid, né? Isso gerou, inclusive, pessoas sendo internadas nos Estados Unidos, né? Foram reputadas a ele essas acusações e tudo mais. Então, naquele momento, houve uma cobrança muito intensa sobre a demora em tomar providências, sobre a demora em relação a algumas ações de políticas públicas, ainda que depois ele tenha tentado reverter isso com algum êxito, né? Os Estados Unidos, por exemplo, apesar dessas afirmações aleatórias, nunca foram exatamente um país negacionista da vacina, né? O Trump mesmo foi muito ágil em relação à questão da vacina, diplomacia da vacina. O próprio Trump depois despejou recursos, né? Ele enviava cheques, inclusive, para casa das pessoas às vésperas da eleição para tentar reverter um pouco essa primeira impressão, né? De uma certa letargia. Mas ainda assim, os efeitos da pandemia, tanto reputacionais quanto depois econômicos, eles foram muito importantes para contabilidade geral do governo Trump, né? Ele, do ponto de vista econômico, enfrentou o que depois o Biden também ainda pegou e pega até hoje, que foi o início de um processo inflacionário bastante importante, expressivo no país, né? Então, ali naquele contexto ainda, por conta da desorganização das cadeias globais de produção, depois tudo isso agravado com a guerra da Ucrânia, mais recentemente também com a crise no Oriente Médio, já sob o governo Biden. Então, eu diria que, se fosse para resumir a ópera, o que pesou de verdade para aquela eleição foi, sem dúvida, num primeiro momento, o efeito Covid, o efeito pandemia. É claro que o Trump, ele também, em alguma medida, passou a ser interpretado por uma parte do eleitorado naquele momento como uma pessoa de difícil trato. O governo dele foi marcado por muita troca, né, de pessoas, o turnover muito elevado de funcionários, as pessoas reportando que era difícil trabalhar com ele. Isso tudo teve um certo peso. O Joe Biden, ele se apresentou naquela eleição como uma espécie de candidato da retomada da normalidade, né? Para usar uma expressão que o antigo presidente americano gostava, o presidente Harding, ele, aliás, cunhou essa expressão, ele falava de return to normalcy, né? Então, qual era o objetivo do Biden? Era apenas o retorno à normalidade. Ele tinha sido vice-presidente, ele é considerado um quadro mais moderado dentro do Partido Democrata. Então, o Trump, que estava ali muito associado a um contexto de crise dos Estados Unidos, veio a enfrentar alguém que representava a estabilidade. Nesse momento de agora, e cortando para 2024, apesar de a gente ter um Trump, né, mais comprometido, com uma série de acusações, respondendo na justiça por uma série de crimes e tudo isso, com potencial, inclusive, de mais condenações além da que ele já teve, a gente tem, ao mesmo tempo, uma candidatura que começou num contexto em que o Biden, ele perdeu um momentum, né? Ele era o presidente da transição rumo à
normalidade e ele decidiu se estender na transição, né? Ele próprio disse, eu só vou ficar um mandato. Quando ele decidiu ficar o segundo mandato, numa idade mais avançada, num país com problemas, né, de política externa, econômicos, uma série de questões, ele dobrou uma aposta muito difícil de sustentar, né? O eleitor americano queria voltar à normalidade, mas não queria relembrar essa imagem dos Estados Unidos decadentes, então com problemas estruturais que não estavam sendo endereçados. E aí o Trump, ele começa a campanha justamente numa posição favorável. Agora ele não era mais janela, agora ele era pedra. E ele podia jogar-se, né, atirar-se contra a janela do presidente Biden. Então ele basicamente fez ali aquele questionamento que, inclusive, a Gallup retrata nessa pesquisa que eu citava, de perguntar para o eleitor, olha, tá bom, você não me elegeu, você atribuiu a mim os problemas que os Estados Unidos passavam lá naquela eleição de 2020, mas nos últimos 4 anos, né, na transição que o Joe Biden prometeu, você tá melhor ou pior? E nesses últimos 4 anos, algumas coisas são, de fato, culpa do Biden, outras nem tanto, mas a gente tem um país que mergulhou em uma complexidade sem fim, que no final do dia, hoje, enfrenta não só a hiperinflação, que ainda é um problema concreto, como também enfrenta uma crise da fronteira que não foi resolvida, em parte porque o Congresso americano, de maioria republicana, não contribuiu, não aprovou uma legislação que o Biden sugeriu, mas isso, enfim, não importa, né, essa altura da campanha. E a gente tem um mundo que não tinha 2 guerras lá na época de Trump 1 e que agora enfrenta 2 guerras com os Estados Unidos embrenhados. Então, acho que o contexto desse jogo todo é que mudou, viu, Débora, para resumir essa ópera para vocês.